Boa tarde, gente. Eu acho que é a primeira vez que eu gravo um vídeo desse jeito, então é praticamente um experimento, né? Vamos ver se vai dar certo. Muitos, né, acham assim que quando eu falo, né, sobre falar em línguas, sobre batismo com o Espírito Santo, que é como se eu pudesse fazer isso todos os dias, ou todos os cultos, ou muitas vezes. Só que isso não é verdade. Até hoje, contando com a primeira vez que todos, né, já ouviram falar, isso só aconteceu 6 vezes até hoje, desde 2008, que foi a primeira vez. Então, eu estou gravando esse vídeo para poder contar como que foram essas experiências. Então, assim, só a título de introdução, o que eu estou falando aqui foi algo que eu percebi ao longo dos anos, né? Como que acontece. Então, eu percebi meio que um padrão. Eu percebi que Deus, ele me leva a falar em línguas, ou melhor, a orar em línguas, todas as vezes que vai acontecer alguma mudança muito drástica na minha vida. Então, é como se Deus ele estivesse falando assim, como se eu precisasse fazer alguma oração, alguma intercessão pela minha própria vida por coisas que eu não creio, não entendo, não sei, não quero, não faz sentido, coisas desse tipo. São orações que Deus vê que eu preciso fazer, mas que em sã consciência eu não faria, por não conhecer, por não saber, por não querer mesmo, por não crer. Então, Deus ele me leva a falar em línguas antes desse tipo de situação. E assim, em todas essas vezes foram mudanças muito drásticas, muito radicais e em um período muito curto de tempo. Então, assim, eu já sabia que o, né, dom de línguas ele serve para oração individual, quando palavras não conseguem expressar. Mas, assim, eu percebi há poucos anos esse padrão na minha vida. Não estou dizendo que é assim com todos, mas comigo eu já percebi que funciona dessa forma. Existem algumas exceções, e assim, essas exceções eu não vou tratar aqui, porque essas eu não tenho, né, digamos assim, documentadas, né, catalogadas, que foram momentos, né, de eu estar em cultos, de momentos de grande, né, adoração, e eu não saber, não conhecer a letra da música, mas querer adorar, e aí Deus me levou a adorar em línguas. Então eu percebi que o ritmo era o mesmo ritmo que o cantor, que a banda estava cantando, mas a linguagem era ininteligível. Então, assim, mas isso daí realmente é adoração, não é oração. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Episódio número 1. Eu ainda estou tentando aprender a usar isso daqui. O episódio número 1, ele aconteceu em 2008 e é o que eu mais falo sobre ele. Por quê? Foi depois do acidente, daquele acidente que eu tive, caí da cama, arrebentei o joelho, não quebrou, disseram para mim que teria sido melhor se fosse quebrado, mas deu uma série de problemas, uma série de complicações. E assim, um dia após esse acidente ele foi no dia 10 de setembro de 2008,
um dia após, por volta de outubro de 2008, eu já tinha voltado para a escola, ainda estava com a perna meio imobilizada, mas já tinha voltado para a escola, já tinha voltado a sair, mas ainda, né, não podia ajoelhar, não podia fazer grande esforço, e eu lembro que eu estava sentada na minha cama e tentando orar. Tentando orar, eu queria fazer uma determinada oração e eu não consegui orar. Saiu em línguas. Eu saiu em línguas, eu não entendi o que aconteceu, não entendi o que aconteceu, porque todo mundo sabe, né, que eu era sensacionista naquela época, do tipo que não cria, que não buscava, que ainda zombava. Então, quando aconteceu comigo, eu não estava buscando, eu não entendi o que aconteceu. Para mim, eu tinha batido a cabeça e tinha ficado louca. Fiquei completamente frustrada, porque além de eu não conseguir orar o que eu queria, é, a oração ainda saiu numa linguagem completamente incompreensível e eu não consegui orar. E eu lembro que veio uma voz dentro de mim, né, que dizia o seguinte, que eu precisava falar e que Deus ele se responsabilizaria pelo que eu dissesse, mas eu precisava abrir a minha boca e falar. E foi o que realmente começou a acontecer. Veio, né, muita intrepidez, ousadia, eu já tinha isso, eu já era desse jeito, mas assim, potencializou, foi uma potencialização de algo que já existia na minha vida. E assim, hoje eu tenho consciência de que grande parte das coisas que eu falava eram besteira, mas é como dizem, Deus respeita, né, o nosso momento, o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Então, assim, tudo aquilo era preparação para coisas que eu iria viver muito tempo mais tarde. E eu não sabia, nessa época, que foi essa experiência também que me deu o dom da escrita. Foi a partir dessa experiência que a minha escrita, ela melhorou, ela se transformou, porque ela era completamente caótica. Eu comia letras, comia palavras, não sabia organizar parágrafos. Era como se a mão não acompanhasse a mente. Então, assim, a minha escrita, ela era caótica. E foi a partir dessa experiência que ela melhorou consideravelmente. Então, assim, então eu entendi que anos e anos depois, só para 2020, eu entendi que batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, também me deu o dom da escrita. Vamos tentar aqui de novo. Algumas fotos aqui, ó, de antes dessa experiência. Isso aqui foi ainda no início de 2008. Isso aqui foi ainda no início de 2008. Fotos de antes da experiência. Fotos da época da experiência. Olha, cara, esse dia tem história. Do dia da experiência em si, não tem, até porque eu nem sei que dia que foi. Aqui, ó, esse aqui é de antes também. Agora, fotos de depois da experiência, da mesma época. Isso aqui provavelmente em novembro, dezembro. Fotos de depois da experiência. Olha como que
Até a aparência mudou. As fotos aqui não são de muito boa qualidade, né? As fotos aqui não são de muito boa qualidade. Episódio número 2. Episódio de número 2, ele foi em maio de 2014. Isso mesmo que vocês ouviram. Foi depois que eu já tinha deixado de ser sensacionista. Isso aconteceu em 2010, novembro de 2010. E assim, foi depois que a minha vida assim entrou numa crise terrível, que eu já tentei falar sobre ela, mas, assim, mas até hoje, mais de 10 anos depois, me faltam palavras para poder explicar tudo o que aconteceu. Mas assim, eu só fui ter outro episódio de falar em línguas em maio de 2014. E esse também não foi na igreja, foi em uma viagem que eu fiz com a minha mãe para a cidade de Itaoca. E eu lembro que eu acordei e eu senti muita vontade de orar. E quando eu fui orar, essa oração saiu em línguas. Desse dia, sim, eu tenho fotos dele. Vamos ver. Desse dia eu tenho fotos. 2014. Tchau. Tenho foto do dia exato. Fotos do dia exato. Eu ainda estou aprendendo a usar isso daqui, gente, me perdoem aí. Maio de 2014. E assim, e aconteceu isso, claro, assim, que eu fiquei muito feliz, porque assim, eu ainda estava, né, na crise que eu falei, e uma das minhas crises era o seguinte: quando eu não cria, quando eu não buscava, quando eu ainda tinha coragem até de zombar, de manipular as pessoas, de perturbar todo mundo, Deus, eu sentia que Deus ele tocava, eu ia na igreja, ia nos cultos, ia nos eventos, eu sentia, mas eu resistia, eu não queria, não aceitava, e foi aquele estado de negação absurdo que eu já contei, já falei várias vezes em vídeos, em lives, em postagens, e enfim, não vou falar sobre isso aqui. Quando eu era assim, Deus queria fazer. Quando depois de Deus tanto bater, eu finalmente me rendi e falei, eu me rendo, eu aceito, eu creio, eu quero. Acabou, acabou. Aí eu já não sentia mais nada, já não acontecia mais nada. O que eu sentia era só coisa ruim, não era quase nada de bom. Choro, grito, gemido, coisas assim que eu nunca tive vivido, experimentado na vida, eu experimentei durante esses anos, de 2011 a 2014. Então, assim, mas dom espiritual, línguas, o que eu resistia na época que Deus queria fazer, nada. Então, assim, então me deixou muito feliz, porque finalmente aconteceu de novo. Finalmente. Então, assim, hoje eu falo, eu costumo brincar que era mais ou menos assim. Eu comecei a ter o que eu queria antes, que era viver, não pelo que eu sentia, não pelo que eu experimentava, mas somente pelo que eu acreditava. E era assim, eu acreditava que existia, que Deus fazia, que Deus ele tinha feito, mas ele não fazia mais, eu não sentia mais. E assim, então eu tinha que viver simplesmente pelo que eu acreditava. E aí eu sofri muito com isso. Sofri muito com isso. Principalmente também porque eu não conseguia trabalhar como eu trabalhava antes, os projetos que eu tinha eu não conseguia dar seguimento a eles direito, e várias questões.
E assim, e depois da experiência, qual foi o resultado da experiência? O resultado foi que o que eu vivia de ruim, de crise, piorou. Piorou consideravelmente. Piorou tanto, mais tanto, que eu cheguei a ficar doente, muito doente. Eu acho que eu quase morri, literalmente, porque assim, porque eu fiquei muito doente. Mas foi assim, foi uma piora para depois melhorar. Porque assim, porque chegou no fundo do poço. Mas aí um dia, durante uma pregação, eu já falei várias vezes, tudo se transformou. Tudo se transformou. As experiências, né, o que eu senti, as realizações, nada disso voltou para minha vida. Não. Mas a alegria, a satisfação, o contentamento voltaram para minha vida. A experiência ela foi em maio de 2014. As coisas começaram a piorar por volta de junho de 2014. E foi encerrado em dezembro de 2014. Esse foi o episódio de número 2. Vamos lá. Episódio número 3. Desse também eu não tenho foto do dia, mas eu tenho foto da época. E ele foi quando? Setembro de 2019. Vamos contar. 2014, 15, 16, 17, 18, 19. 5 anos depois. Ó, tá vendo? Ó, que eu tô com o aparelho. Ó, tá vendo? Setembro de 2019. Porque aí, como foi, né? Como eu estava falando, a alegria voltou para a minha vida, mas as experiências não. As realizações também não. Quase nada que eu pegava a mão para fazer dava certo. Assim, só questão né, do ministério virtual, eu consegui voltar com ele em 2016, que é o projeto Aventura de Aprender. É site, canal, redes sociais. Aí você pergunta, vocês podem perguntar, você não usava redes sociais, não fazia nada na internet? Sim, fazia. Conversava com as pessoas, conversava normal com meus amigos. A partir de 2013, eu comecei a postar pregações né, no Facebook, na época não tinha Instagram, mas não tinha aquele trabalho organizado que eu tinha antes, de ter um ministério de verdade, de apologética, resenhas, comentários, estudos, isso não tinha. Isso aí realmente não tinha mesmo. Voltou só a partir de 2016. Mas, enfim, experiências também não tinha. Eu tinha experiências, sim, de sentir né, a presença de Deus, né, nos cultos, na minha vida, alegria voltou, contentamento voltou, tudo isso voltou. Mas eu não tive experiência de falar em línguas, aquela experiência, né, do poder de Deus mesmo. Assim, tive algumas experiências de Deus falar, de Deus falar, sim, teve, mas em todas elas, porque Deus teve que intervir em situações muito graves que poderiam me desencaminhar ou prejudicar bastante. Mas assim, a experiências do tipo das que eu rejeitava no período de cessacionista, não tinha. Mas aí nós estamos em setembro de 2019, foi o episódio número 3. Eu coloquei aparelho no meu dente e sofri muito com isso. Sofri muito com isso, me levou até
a adoecer de verdade por causa, né, de alimentação, enfim. Mas o que nos interessa para nós aqui é que eu frequentava uma igreja que era um pouco longe da minha casa. Eu andava uns 35 minutos para poder chegar lá. E no estado que eu estava, de ter colocado aparelho, estar com dor, não estar me sentindo bem, eu não conseguia ir na minha igreja. Então, eu decidi ir em uma Assembleia de Deus perto da minha casa. Eu já tinha ido algumas vezes, essa igreja ela era em frente ao prédio que eu morava, e que, inclusive, eu voltei a morar nele. Olha só as voltas que a vida dá. Essa igreja ela era em frente à minha casa, eu já tinha ido em alguns cultos nela, mas aí ela tinha mudado para outra rua perto, mas não tanto em frente. E eu decidi ir ao culto porque 5 minutos eu conseguiria andar, mas 35 minutos não. Então eu fui nesse culto em setembro de 2019. E assim, foi uma daquelas pregações, sabe aquelas pregações assim que vira a chave? Ele fala assim: nossa, finalmente eu entendi, finalmente isso fez sentido. Foi uma pregação sobre o bom samaritano, de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar. Talvez, assim, eu acho que eu até ouvi outros pregadores, né, falarem sobre isso, só que não dava importância, não causou o impacto que teve nesse dia. E foi muito curioso, porque eu lembro que, assim, que toda vez que, né, que se ouve pregação sobre o bom samaritano, geralmente fala muito sobre, né, a importância de ajudar o próximo, e que não é, né, enfim, e que é verdade, a parábola ela fala sobre isso. Mas o pregador, ele fez uma abordagem completamente diferente. A abordagem dele foi o seguinte, foi que eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui conhece, né, a parábola, então eu não preciso contá-la. Eu vou só tentar explicar como que o pregador ele pregou nesse dia. Foi assim, ele explicou que o sacerdote e o levita que viram o homem caído, né, à beira da estrada, quase morto, e não pararam para ajudar, não pararam para socorrer, não erraram, fizeram correto. Por que fizeram correto? Porque, segundo a lei de Moisés e segundo a antiga aliança, quem estava envolvido no serviço do templo não poderia tocar em pessoas feridas, machucadas, mortas, enfim. Então, eles não fizeram errado, eles obedeceram à lei. Eles não erraram, eles foram o certo. E qual que é a aplicação disso? A lei não pode nos ajudar. O bom samaritano, que na parábola representa a Cristo, por vir cumprir a lei, por estar acima da lei, é o único que pode nos ajudar. E o homem caído à beira da estrada somos nós, humanos pecadores. E eu lembro até hoje do pregador gritando: o que a lei não pode fazer, a graça faz por você. O que a lei não pode fazer, Cristo faz por você. Qual que é o seu papel? É reconhecer que você está morto, que Jesus vai te ressuscitar. Essa é a nova aliança. A velha aliança passou, morreu, não pode te ajudar. Agora nós estamos na nova aliança. Cristo é o fim da lei. Cristo é o cumprimento da lei. Cristo pode nos ressuscitar. É Cristo que nos ressuscita. É Cristo que nos ajuda. É Cristo que faz por nós aquilo que a lei não pode fazer. Isso, assim, foi uma virada de chave na minha mente naquela época. Isso foi uma virada de chave
tremenda. E assim, e depois, né, teve o momento do apelo, né? E eu fui e eu orei, eu comecei a orar, algo assim que eu acreditava que era a minha necessidade no dia, e quando eu abri a boca para orar, eu comecei a orar em línguas. Deus, mais uma vez, não deixou eu orar o que eu queria e me fez orar em línguas. Por quê? Porque Deus sabia que a minha necessidade era outra. Aí alguém pergunta, e tem alguma coisa a ver com a pregação? Não, não tem nada a ver com a pregação. Nada, nada, nada a ver. Mas assim, essa pregação, ela me impactou no sentido, assim, de ficar marcado que dia que foi, como que foi, que circunstância que foi. Então, assim, a pregação, ela foi impactante porque ela virou a chave na minha mente no sentido de conhecimento bíblico, no sentido de conhecimento teológico, sim. Mas o motivo, né, da oração foi porque dias depois aconteceram várias coisas que não convém falar aqui. Eu já falei em outros vídeos, já falei até no livro Memórias de uma Pandemia, eu cheguei a falar sobre isso. Mas, assim, aconteceram uma série de fatores, uma série de situações que me levaram a sair, né, dessa igreja que eu congreguei durante 12 anos e passar a congregar na Assembleia de Deus. Questões que envolvem proximidade com o trabalho, de eu não estar conseguindo acompanhar os cultos relativamente perto de casa, e, enfim, isso faria esse vídeo ficar mais longo do que ele já está ficando, sabe? Mas, e assim, e Deus, ele me fez orar em línguas, por quê? Porque isso seria muito difícil. Eu fiquei nessa outra igreja 12 anos. Não foram 12 dias, não foram 12 meses. Foram 12 anos. Então, foi uma preparação que Deus ele estava fazendo. Tanto que depois que eu tomei essa decisão, uma irmã, ela chegou até a profetizar, ela falou para mim que, que eu fiz isso no momento certo, na época certa, debaixo, né, de uma ordem, de uma direção de Deus. Porque antes eu jamais teria feito. Por quê? Porque não teve essa direção. Pelo menos não tem essa direção. Apesar de que alguns chegaram a falar que teve e tal, mas não teve. A direção foi nessa época. E esse episódio número 13, ele serviu para preparar para isso. Episódio número 1. Esse não vai ter número. Vocês já vão entender por que não vai ter número. Também foi em 2019, poucas semanas depois, eu estava em um culto e o pregador, depois de pregar, eu não lembro qual foi a pregação, eu acho que eu até devo ter anotado, mas eu não lembro assim, o tema, não lembro qual foi a pregação, mas eu lembro que no final ele chamou lá na frente todo mundo que não era batizado com o Espírito Santo e queria ser. Depois ele chamou quem já era batizado com o Espírito Santo para orar por, por algum irmão que queria ser. E falou, vocês vão falar aleluia, glória, e vocês, né, vão falar, né, assim, vão fazer assim, até falar em línguas, e a pessoa que você está orando vai ser batizada com o Espírito Santo. E eu fiz isso. E foi um erro, porque isso não se faz. Por isso que esse episódio, tipo, ele não tem número. Por quê? Porque ele foi falso. Ele foi uma
indução mental. E assim, até hoje eu não sei como que eu me submeti a isso. Por quê? A irmã que estava comigo, eu não sei se ela falou em línguas, mas eu tenho certeza que eu não falei, eu só enrolei a língua mesmo. Então, esse episódio, ele foi falso, ele não foi verdadeiro, não foi o poder de Deus, foi a manipulação. Então, esse episódio, ele não conta, tá bom? Vamos lá. Episódio número 4. Quando que foi? Fevereiro de 2020. Carnaval de 2020, o evento da igreja chamado Graça Brasil. Eu não sei, o evento ele teve 3 dias. Eu não sei se essa foto ela é do primeiro dia, que foi quando aconteceu isso, mas é da mesma época. Fevereiro de 2020. Como que foi? Foi na última pregação do dia. E assim, e era um lugar onde, né, onde eu estava, era um lugar com uma acústica que não era muito boa. Não era uma acústica muito boa. Então não dava muito para poder ouvir a pregação, o que estava sendo pregado, o que estava sendo falado. Eu ouvi pouca coisa. O que eu lembro que eu ouvi é que a pregação ela estava falando mais ou menos assim, comparando a vida de quem já foi batizado com o Espírito Santo e de quem ainda não foi. Então, assim, aí estava falando que a vida de quem não foi batizado com o Espírito Santo, a vida cristã de quem ainda não foi, ou de quem, meu Deus, tem outro propósito, é uma vida que se compara a um carrossel. É tranquilo, linear, estável, previsível. É um carrossel. Mas a vida de quem já teve essa experiência é uma vida de montanha russa, de altos e baixos. Tem hora que tá lá em cima, aí de repente cai. Tá lá em cima e de repente cai. Tá lá em cima e de repente cai. Então, ele estava explicando, eu até queria ouvir essa pregação direito, porque eu não ouvi direito nesse dia, eu ouvi só trecho, só pedaço. Então, mas ele estava explicando que os dons espirituais, tanto de línguas quanto outros dons, eles têm que ser acompanhados de uma vigilância de caráter muito profunda, para que essa queda não seja uma queda no pecado, na impiedade, para que não tenha esse tipo de queda. Para que seja queda, tipo, baixos, só da situação da vida mesmo. Por quê? Porque uma vez que se tem, né, experiência, não se pode negar. Tipo, por mais que se negue, por mais que se viva em estado de negação, a vida da pessoa nunca mais é a mesma. Então, ela tem que se acostumar a essa vida de uma vez tá lá em cima, tá lá embaixo, tá lá em cima, tá lá embaixo. Mas que esse tá, quando chegar esse tá lá embaixo, que não seja uma queda no pecado, mas apenas né, de provações da vida mesmo. E ele falou também, e que isso eu consegui ouvir, que a gente tem que tomar cuidado com dois extremos: o formalismo e o emocionalismo. E aí, como que foi a experiência? Foi igual o episódio que eu falei que foi falso. Chamaram, né? Só que no caso não era lá na frente, era lá embaixo. Chamaram lá embaixo quem queria ser batizado com o Espírito Santo e depois quem já era batizado com o Espírito Santo. Só que aí eu fiz diferente.
Eu fiz diferente. Eu lembro que eu abracei com 2 pessoas. Eu acho que foi com 2 pessoas. Acho que foi com uma pessoa que eu abracei e depois uma pessoa que chegou. Mas eu lembro que eu falei o seguinte: olha, eu sou batizada com o Espírito Santo, sim, mas eu não consigo falar em línguas quando eu quero, quando eu decido isso. É só quando o poder de Deus desce por um propósito específico. Então, eu vou orar por você em português mesmo, porque mesmo em português eu creio que Deus pode te batizar. E comecei a orar em português, sem forçar, sem ficar falando glória, sem ficar falando aleluia, sem forçar, igual alguns estavam fazendo. E no que eu fiz isso, eu comecei a falar em línguas mesmo. Eu comecei a falar em línguas. Eu não lembro se essas pessoas que estavam orando comigo falaram, mas eu lembro que eu falei. Eu lembro que eu falei. E assim, e qual foi o resultado disso? Fevereiro de 2020, poucos dias antes da pandemia estourar no Brasil. Poucos dias antes da pandemia estourar no Brasil. E assim, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Do tanto que a minha vida foi impactada, a vida de todo mundo foi impactada, até a vida daqueles que ficaram, né, negando por uma escatologia distorcida, por teorias da conspiração, foi impactado. Foi um período muito difícil para todo mundo, para mim também, mas assim, e isso eu já tenho vídeos específicos falando sobre isso, já tenho um livro também falando só sobre isso, do quanto que foi difícil, tanto o período da pandemia, tanto quando eu adoeci, tive sequelas por 6 meses, e o quanto que isso foi difícil, mas também o quanto que a minha vida se transformou depois disso. Lembra quando eu falei que assim que a alegria tinha voltado para minha vida, mas as realizações não? Então, foi a partir de 2021 que eu também passei a ter realizações. Realizações que eu esperava, que eu imaginava, que eu sonhava, mas também coisas que eu nunca sonhava. Mas é aquela história. Deus, ele faz muito mais do que a gente sonha, do que a gente pensa, do que a gente imagina. Aleluia! Glória a Deus. Mas antes disso, foi um período muito difícil. E Deus, através, né, da oração, da intercessão em línguas, estava me preparando para isso. Episódio número 5. Fevereiro de 2023. Também o evento de carnaval do ministério aqui. Alguém tirou essa foto minha. Não fui eu, obviamente. Por razões, né, que dispensam comentários. É, também foi, né, nesse evento, teve a pregação, assim, uma das pregações, assim, foi uma pregação meio que resumiu, assim, minha vida, o que eu estava passando, o que eu estava vivendo, né, nos últimos anos, meses, mas nessa pregação em si não teve manifestação de línguas. Eu lembro que eu chorei, que eu glorifiquei, que eu ri, assim, que o poder de Deus desceu, mas não teve línguas. Na pregação depois dessa, teve línguas sim. Foi uma pregação
quase complementar, também foi sobre o propósito de Deus, foi sobre os sonhos de Deus, foi sobre Deus, né, nos dar visões, onde a gente deve, né, onde a gente deve chegar, onde Deus quer que a gente chegue, que a gente, né, não pode desistir, apesar dos obstáculos. E aí, no momento do clamor, eu lembro assim, que eu mal abri a boca, já fui tomada em êxtase e comecei a falar em línguas. Comecei a falar em línguas. E aí, né, o, aí fugiu o que eu ia dizer. E eu vi que isso estava acontecendo, aí eu, né, ajoelhei, tapei a boca para não incomodar quem estava do meu lado, né, e continuei falando em línguas, e Deus, né, ele foi me usando ali, ele foi me ministrando ali, e depois que eu falei em línguas, o poder de Deus, né, continuou caindo. Isso foi em fevereiro de 2023. Eu já estava passando por uma situação difícil, por uma situação complicada, por questão de eu e minha mãe, a gente ter mudado de estado, não ter dado tão certo, ela ter adoecido, a gente ter tido prejuízo, e, enfim, esse é o tipo de assunto que não convém expor publicamente em rede social. Mas, assim, já estava difícil. E quando Deus, né, ele me fez falar em línguas, hein, né, nesse dia, em fevereiro de 2023, foi um recado, foi um aviso de que estava difícil, mas iria piorar. E piorou consideravelmente. Não só teve esse dia, mas também teve uma pregação algumas semanas depois, e assim, essa pregação ela foi explícita mesmo, foi assim, explícita, totalmente explícita, falando, né, sobre isso, de que é, muitas vezes é o próprio Deus que manda a gente para uma situação que a gente que Ele sabe que vai dar tudo errado, que a gente vai sofrer, mas que é necessário, o que vai acontecer lá na frente. Foi uma pregação, né, na história de José, né, enfim. Tanto esse episódio de línguas, quanto essa pregação e outras coisas que aconteceram, foi Deus avisando que 2023 seria um ano muito difícil. Por causa disso, por causa de outras questões que não convém falar, porque envolvem outras pessoas. Mas, assim, para vocês terem uma ideia, o meu psicólogo que me acompanha, pelo fato de eu ser autista, ele falou que nunca me viu tão mal como ele me viu numa época de 2023. Nem quando é, eu adoeci, fiquei com aquelas sequelas, não conseguia sair da cama por 6 meses, nem naquela época ele disse que eu estava tão ruim quanto ele me viu. Por quê? Porque naquela época eu estava mal fisicamente, mas não emocionalmente. E ano passado eu fiquei muito mal emocionalmente. Principalmente, eu acredito, porque assim, essas, né, dificuldades todas que tiveram, eu fiquei muito tempo, sem conseguir congregar direito, sem conseguir firmar na igreja direito, sem conseguir fazer devocional direito. Então, assim, foi muito difícil. Então, assim, se o espiritual estava ruim, o emocional ficou pior ainda. E, assim, eu tenho certeza que provavelmente, se continuasse daquele jeito, por causa dos problemas emocionais, eu ia acabar adoecendo fisicamente também. Mas Deus interviu, deu livramento, não permitiu que isso acontecesse. E, enfim, eu entendo que esse episódio de falar em línguas em fevereiro de 2023 me preparou para isso aí. Episódio número 6.
O episódio número 6, ele tem um diferencial. Ele é semelhante ao primeiro. Porque, assim, eu acho que vocês já notaram que tanto 2, quanto 3, quanto 4, quanto 5, eles me prepararam para situações da minha vida muito complicadas, muito difíceis, muito ruins, muito terríveis. O episódio número 1, não. Ele me deu, né, o dom da escrita e, ao mesmo tempo, me fez ser sensacionista pior do que eu já era. Porque antes eu era, né, uma sensacionista do tipo que não cria, não buscava e ainda zombava, mas não perturbava ninguém, não vivia em estado de negação. Depois da experiência, eu passei a viver em estado de negação, manipular as pessoas, né? Mas esse episódio, ele me deu o dom da escrita, ele não me preparou para nada ruim. O episódio número 6, também não. Ele não me preparou para nada ruim, mas ele me preparou para algo impensável, inimaginável. Talvez estranho, talvez loucura. Esse episódio eu não vou poder contar, talvez em detalhes. Eu vou poder dar um esboço do que aconteceu. Vamos lá. Novembro de 2023, há menos de um ano atrás. Aqui, ó. Fotos do dia. Do dia. Do dia. Foto do momento. Alguém conseguiu tirar uma foto praticamente do momento, quase do momento. Vamos ver se eu consigo contar isso de forma satisfatória. Estava tendo um congresso, né, na igreja. Estava tendo um congresso na igreja. E, assim, nessa época, os problemas que tiveram, eles foram, né, solucionados. Os problemas emocionais que eu tive foram curados. Deus já tinha dado livramento. Então, assim, então eu estava bem. Estava bem, bem mesmo. E teve um congresso na igreja que eu comecei, né, a congregar, para onde, né, a gente tinha se mudado na época, a gente não está morando lá mais, enfim. E aí teve esse congresso e teve um momento de apelo. Teve um momento de apelo, e nesse momento, os pastores que estavam fazendo o apelo, eles pediram para ir lá na frente jovens e adolescentes que estavam tendo problemas de ideação suicida. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Depressão, ansiedade, pânico, problemas desse tipo. Problemas que, graças a Deus, eu não tenho. Quase tive em alguns momentos, mas assim, mas não tenho esse problema. Então, assim, então eu não fui lá na frente, obviamente, mas eu levantei a minha mão para interceder, claro. Levantei minha mão para interceder. E intercedi. Né? Nesse meio tempo, quando eu estava quase acabando lá, e assim, aí eu já ficou confusa se era oração, se era louvor, o que era. Eu sei que assim, que Deus ele me tomou de tal forma, ele me tomou de tal forma, e eu comecei a chorar, a rir ao mesmo tempo, e a falar em línguas, e aí eu tive que eu tive que ajoelhar, né, para não, né, atrapalhar os irmãos, porque era só eu que estava falando em língua ali, era só eu que estava tendo nessa manifestação. E aí depois, né, eu orei em línguas, o que eu tinha que orar,
Aí eu tentei, né, ficar em pé, tentei ficar sentada, mas ainda muito impactada, sentindo muito poder de Deus. E foi quando tiraram essa foto que eu mostrei para vocês aí, né? E aí veio uma irmã da igreja, e ela praticamente interpretou a minha oração em línguas. Ela interpretou a minha oração em línguas. Ela falou o seguinte, que Deus, ele cuida de cada detalhe da minha vida, ele cuida das coisas que eu estudo, das pessoas que eu convivo, das coisas que eu me envolvo, de onde eu vou, de onde eu deixo de ir, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Ele cuida de tudo da minha vida nos mínimos detalhes. E assim, só um comentário, é bom que Deus cuide, porque eu nossa, não saberia cuidar, não sei cuidar nem de mim mesmo. Enfim, deixa pra lá. Mas aí ele falou isso. E aí ela falou uma coisa, né? Ela falou uma coisa que eu tinha que fazer, que Deus ele estava mandando eu fazer. Ele falou assim: você é algo que eu tenho, que ele estava mandando eu fazer, uma decisão que eu tinha que tomar, uma posição que eu tinha que assumir. E foi falando assim, em voz clara. E assim, e quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, não é possível isso. Isso não é possível. Não é possível que Deus está me pedindo isso. Mas isso é loucura, isso não pode, isso não tem cabimento. Como assim? E aí, né, voltou meu antigo eu, né, racionalista. Eu fui tentar racionalizar a situação. Eu fui tentar racionalizar a situação. Eu não posso falar exatamente o que foi, por enquanto. Talvez, né? Talvez mais para frente, talvez alguém até já descobriu, mas assim, por enquanto eu não posso falar abertamente. Mas foi quase como, eu vou tentar dar um exemplo para vocês entenderem como que aconteceu. Foi quase como a profecia tivesse dito para mim assim: Deus manda você sair daqui agora e ir lá na rodoviária para falar algo com uma pessoa. E aí eu começava a raciocinar. Ah, mas talvez pode ser que eu tenha que terminar aqui primeiro e depois eu vou. Ah, eu tenho que esperar alguém que está lá na rodoviária me chamar para eu poder ir. Não, a ordem foi clara. Saia daqui nesse momento e vai na rodoviária imediatamente. Não tem meios termos, não tem como interpretar, não tem como racionalizar. Foi uma ordem clara, foi uma direção clara, muito clara. Mas assim, eu fiquei lutando com aquilo, tanto que eu chamei nessa irmã que fez essa profecia para poder contar para ela do que tinha acontecido. E contei. Aí ela virou para mim e falou assim: Aleph, você tem certeza que eu te disse isso? Foi isso mesmo que eu te disse? E aí ela tentou explicar por que ela acreditava que não poderia ser isso que ela tinha dito para mim. Mas aí eu fui tentar explicar para ela que não, que na verdade não era bem assim, que ela não, né, que ela não sabia como que as coisas funcionavam, como que era, como que realmente era, né? Aí ela virou e falou assim: Ah, então se é assim, faz sentido. Se é assim, faz sentido. Você pode sim tomar essa decisão, seguir por esse caminho, que assim, que pode parecer loucura e tal, mas se é uma direção de Deus, você pode sim fazer isso. E, assim, lutei muito comigo mesma, lutei muito comigo mesma. Aí teve, né, um evento que Deus confirmou, teve um evento que Deus confirmou, depois teve. E aí eu tomei a decisão, fiz isso, tomei essa decisão. Aí depois teve outro evento da igreja que Deus confirmou que, que eu acertei em ter tomado a decisão, que, né, que foi o Graça Brasil, né, de 2024.
Ah, tá, sim. Eu lutei, né, o fim do ano passado, o começo desse ano, até tomar a decisão. Eu tomei a decisão que voltou em fevereiro de 2024, desse ano, 2024, fevereiro. E aí eu tomei essa decisão. E no que eu tomei essa decisão, assim, portas começaram a se abrir, assim, de uma maneira quase milagrosa. Esse notebook aqui que eu estou usando para poder fazer esse vídeo e que eu uso para poder participar de lives e essas coisas, não funcionava o microfone. Veio de com defeito de fábrica, nunca funcionou. Depois que eu tomei a decisão, passou a funcionar. Alguém na igreja quebrou o carregador do meu celular e ele não quebrou, né? Não o carregador em si, quebrou o lugar de encaixar o carregador. Não funcionava. Por milagre, passou a funcionar. Assim, é, vendas, assim, de livros meus e tal, que estava, né, empacada, passou a desempacar. Então, assim, várias coisas, assim, que projetos que estavam parados voltaram a funcionar, portas que se abriram. Então, assim, várias coisas assim que foram acontecendo graças a essa decisão. E eu falo assim, que foi um episódio diferente porque teve, né, tanto, né, as línguas, Deus ele, né, ele fez eu orar em línguas e ele mesmo usou a irmã para poder interpretar o que eu estava orando. Assim, eu não tive que esperar para ver o que aconteceria, igual das outras vezes. Não. Foi, assim, praticamente imediato. O que não foi imediato foi minha decisão de obedecer, porque, como eu falei, né, eu fiquei tentando racionalizar, interpretar, quando né, a ordem ela tinha sido clara do do posicionamento que eu deveria ter, da decisão que eu deveria tomar. Foi uma ordem clara que não cabia nenhuma interpretação e nenhuma racionalização. E assim, é uma frase que eu gosto muito assim, que há loucuras que a gente só faz com maturidade. Esse foi um caso desses. E Deus ele confirmou também em um dos devocionais que eu fiz, acho que um dia depois, que falava sobre isso, que há decisões que a gente toma, né, na nossa vida, posicionamentos que a gente assume, né, que, que quem fala de fora, que quem vê de fora, acha que é loucura, que é tolice. Mas se é na direção de Deus, não é. E assim, eu decidi confiar e não me arrependi. E é isso, esses foram os 6 episódios que eu falei em línguas e o que resultou de cada um dos 6. E é isso, eu até brinco, porque quando acontecer o 7, eu vou até ter um certo medo, porque o padrão é esse. Toda vez que Deus me dá esse tipo de experiência, alguma coisa muda na minha vida de forma radical. E são sempre coisas que eu não quero, não posso, não consigo, não creio, não entendo, não faz sentido. Mas Deus, que me conhece melhor do que eu mesma, sabe o que é melhor para mim e me leva a orar a vontade dele, ainda que a minha mente, que a minha circunstância, que o meu coração digam não. Mas Deus, ele sabe o que é melhor para mim. E se aí pergunta assim, mas isso não é violar o livre-arbítrio? Não, porque a partir do momento que a gente entrega a vida, né, a Deus, entrega a vida a Cristo, é porque a gente sabe, reconhece que Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, mesmo que na nossa humanidade a gente diga não, mas o nosso coração diz sim, que quer obedecer, que quer cumprir a vontade de Deus. Então, Deus, ele vem e ele vence, de uma forma ou de outra, as nossas próprias limitações. E é isso, essa é a minha experiência, essas são as minhas experiências. Espero, né, que tenham gostado.
Como eu disse, eu só tinha contado o episódio de número 1 até hoje, mas agora vocês conhecem todos. Espero que tenha dado certo essa experiência aqui também. Se não, vamos seguir melhorando. Fiquem todos com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão assistir, se não é ao vivo, se é gravado. Enfim, amo vocês.